Hoje a nossa aula é sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses ao nosso país. Pedro Álvares Cabral, o volante explorador português, vinha com uma expedição formada por 13 embarcações. A esquadra de Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa em 9 de março. Em um determinado momento, tomaram rumo a oeste e começaram a ver sinais de terra próxima. Quando os portugueses avistaram as terras, um deles gritou: "Terra à vista!" A primeira terra que eles avistaram era no atual estado da Bahia, onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Este lugar foi chamado de Terra de Veracruz, mas como eles viram um monte, acabaram chamando a terra de Monte Pascoal. Mas você sabe por que Pascoal? Porque era o tempo de Páscoa. A terra era muito linda, cheia de frutas, animais e cores. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes da terra e os chamaram de índios. Imagina como foi esse encontro. As pessoas que viviam aqui tinham modos de vida bem diferentes, desde as roupas às alimentações e, é claro, a linguagem. O nosso país recebeu o nome de Brasil por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. Então, assim começou a história do Brasil. Oi, galerinha, tudo bem? Como foi o feriado? Eu espero que tenha sido ótimo, que vocês tenham brincado bastante. Vocês ouviram aí, antes da tia começar a falar com vocês, sobre a história do descobrimento do Brasil. Muito bem. A tia está aqui com as cores um pouco, né? Com duas cores que representam o Brasil, que é o amarelo e o verde. Também tem as outras cores, não é? Da nossa bandeira, branco e azul. Mas vocês aprenderam o que com a história do descobrimento do Brasil? Aprenderam tudo, ouviram? Se você não lembra do que você ouviu, você não prestou muita atenção, depois pede a mamãe para voltar o vídeo, tá certo? E a tia colocou aqui algumas palavras usadas no vídeo, não é? Representando pessoas, representando lugares. E a tia colocou aqui, olha, quando os portugueses estavam embarcando rumo às Índias, eles estavam há dias ali no mar, de um lado para o outro, dentro daquelas embarcações. De repente, um gritou: "Terra à vista! Terra à vista!" Estavam há tantos dias só vendo água para todo lado e quando viram a terra, chegamos às Índias, que maravilha! Agora vamos para a terra, vamos sair um pouco desse movimento das águas, vamos para a terra. E eles então, quando chegaram lá, viram alguns povos diferentes. Quais foram esses povos? Os índios. Muito bem. Os índios estavam ali com as suas caracterizações, não foi? Os índios estavam ali com os seus instrumentos e eles dançavam o tempo todo. E eles falaram: "Mas que povo diferente é esse da Índia? Nossa, que povo diferente." Mas eles chegaram às Índias? Não, eles não estavam nas Índias. Eles erraram a rota e pararam aqui na nossa terra, que não eram as Índias. Mas daí ele viu aquele povo diferente, com aquelas penas na cabeça,
se vestiam, comiam diferentes. E eles falaram, olha, estamos nas Índias e esse povo aí, vamos colocar o nome de índios, porque a gente está nas Índias. Então esse povo aí deve ser os índios, índios que moram nas Índias. Entenderam por que eles colocaram o nome de índios? Porque achavam que estavam nas Índias, mas não estavam nas Índias. Mas o nome índios ficou. Até hoje eles são conhecidos como povos indígenas, os índios, porque assim os portugueses os chamaram, né? Mas eles não estavam na Índia, eles estavam aqui no nosso estado, olha que legal. Eles chegaram à Bahia, isso, eles chegaram à Bahia e de repente era uma terra cheia de montes e eles estavam na época da Páscoa e falou, olha, vamos colocar ali o nome Monte Pascoal, porque a gente está ali, né, perto, estamos na época da Páscoa. Não, colocaram Monte Pascoal, isso mesmo, mas depois mudou. E aqui não era as Índias, não eram as Índias. Eles então andando ali sobre as terras indígenas, a terra que aqueles índios moravam, cheio de plantações, cheios de frutas, animais para todo lado, rios, muitas águas. E eles então viram que tinha uma árvore e muitas daquelas árvores. Sabe quais eram aquelas árvores? Eles colocaram, o nome daquelas árvores era pau-brasil. O nome daquela árvore se chama até hoje pau-brasil. E é daquela árvore que os índios até hoje se pintam. Eles tiram a tinta da árvore dali do caule e se pintam até hoje. Até hoje tem as árvores, aquela planta que se chamava e se chamam pau-brasil. Então eles descobriram o nome daquela árvore, então mudou o nome do lugar para Brasil. E assim ficou o nome daquele lugar, o nome de todos os lugares que daí foram se desenvolvendo a partir daquela cidade que hoje é Porto Seguro. Isso mesmo, está aqui no nosso estado, é a cidade de Porto Seguro. Foi ali que os portugueses chegaram e foi dali que iniciou o nosso grande Brasil. Foi na cidade de Porto Seguro, no nosso estado que se chama Bahia, isso mesmo. E hoje se chama Brasil, o nosso país, por conta da árvore que existiam muitas chamadas ali pau-brasil e eles acharam bonito e falaram, olha, vamos nomear este lugar, esses lugares que foram se formando de Brasil. E foi assim que foi descoberto o nosso Brasil. Aí os portugueses tomaram conta, impediram os índios de ganhar o seu alimento, de ter o seu próprio sustento ali na sua terra. Eles agora começaram a comercializar tudo aquilo que os índios tinham da terra, tiravam da terra, da sua caça, todas as ervas, os alimentos, os tecidos que eles fabricavam, tudo que eles fabricavam, os portugueses então mandavam para Portugal e ganhavam o seu dinheiro, que era esse o interesse dos portugueses. Só que ontem foi feriado, ontem nós não tivemos vídeo sobre a aula, não é? Isso mesmo, ontem nós tivemos o feriado de Tiradentes. Mas você sabe quem foi Tiradentes? A tia vai pôr agora, após a fala da tia, a história, um pouco de Tiradentes para que vocês possam conhecer. Vocês vão ver que Tiradentes foi um dos que lutaram
para que os portugueses não explorassem mais o Brasil. Que o Brasil fosse independente. Tiradentes sofreu com o seu grupo, foi preso, eles foram presos, mas Tiradentes, em 21 de abril, que foi a data de ontem, foi condenado à morte, enforcado em praça pública, em prol da independência do nosso Brasil. Foi um grande lutador por nossa independência. E aí ele foi morto. Vocês vão conhecer agora um pouco da história de Tiradentes, tá certo? Mas antes vamos falar um pouco aqui sobre as palavras. Vocês lembram sobre as nossas vogais? Lembram sobre as vogais? As vogais são A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Lembra dessa musiquinha? Isso, essas são os grupos das vogais, que são 5 letrinhas. E aqui nós temos, olha, no nome Bahia, a qual nós já falamos, que é o nome do nosso estado, e onde iniciou o nosso Brasil, que foi aqui que foi descoberto no nosso estado, na cidade de Porto Seguro, que foi descoberto o nosso país chamado Brasil, foi aqui na Bahia. Aqui no nome Bahia, temos 3 vogais, que são A, I e a outra letrinha A. Mas quantas letrinhas tem no nome Bahia? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas. Temos 3 vogais e 1, 2 consoantes. Nós temos no nosso alfabeto a família das vogais e também temos as consoantes, que a gente já estudou, não foi? Vocês se lembram? Isso mesmo. E aqui no nome, olha, índios, nós temos aqui, olha, quantas vogais? 1, 2, 3 vogais. Quantas consoantes? 1, 2, 3 consoantes. Quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas do nome índio. Nós não contamos as letrinhas do nome Bahia. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas no nome Bahia. Muito bem. No nome Brasil, que é o nome do nosso país, temos 1, 2 vogais. Quantas consoantes? 1, 2, 3, 4 consoantes. Quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Muito bem, 6 letrinhas. E no nome grandão aqui, que é o nome de Tiradentes, nós temos, olha, várias letrinhas. Temos, olha, 1 vogal, 2 vogais, 3 vogais e 4 vogais. E aqui nós temos, olha, T, R, D, N, T e S de consoantes. Vamos contar quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letrinhas. Muito bem. Esse aqui é o nome de Tiradentes, um dos lutadores da independência do nosso Brasil, porque os portugueses estavam explorando demais o nosso Brasil, explorando demais os índios, os quais já estavam aqui quando eles descobriram o Brasil, não é? O descobrimento do Brasil comemora-se hoje, 22 de abril. Foi descoberta em 22 de abril de 1500. Olha, muito tempo, não é? Que os portugueses chegaram aqui. Mas eles chegaram, estavam aqui já aquelas pessoas que eles achavam diferentes. Quais eram aquelas pessoas? Os índios já estavam aqui. Mas disse que Cabral, que comandava toda aquela embarcação que estava a caminho das Índias, que veio parar aqui no nosso território, que hoje é o nosso Brasil, chamado Brasil, ele é conhecido como
descobridor do Brasil, mas os índios já estavam aqui. Ele descobriu o Brasil, mas já com alguns habitantes, que eram os índios. Mas eles exploravam demais tudo que os índios produziam, tudo que faziam, tudo que eles queriam para eles, como era antes da chegada dos portugueses. Eles viviam felizes, mas os portugueses chegaram para deixar eles tristes, cansados, sobrecarregados sobre toda aquela exploração. E aí tudo eles queriam mandar para Portugal para vender, para colocar dinheiro no bolso, não é? Mas aí Tiradentes, o qual vocês vão conhecer agora um pouco, né? Ele foi um dos que lutaram, como a tia já disse, sobre a independência do nosso Brasil. Então vamos conhecer um pouco mais de Tiradentes. Até a próxima aula, e vocês vão estar à tarde pegando umas atividades lá na escola para que vocês possam estar fazendo em casa, tá certo? Então um grande beijo e que vocês tenham um bom dia, tá bom? Então, viva o descobrimento do Brasil, que é hoje, 22 de abril. Beijos! Há muito tempo atrás, o Brasil era governado pelos portugueses. No estado de Minas Gerais, haviam muitas minas de ouro. E os portugueses cobravam muitos impostos de tudo que era retirado destas minas de ouro, deixando assim as pessoas que trabalhavam nas minas, os mineiros, cada vez mais pobres e insatisfeitos. Foi então que um dentista chamado Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, resolveu acabar com essa cobrança de impostos. Ele também tinha o desejo de deixar o Brasil um país livre. Foi então que ele se uniu a outras pessoas para lutar contra isso. Mas, infelizmente, esse grupo foi perseguido e preso. Tiradentes foi o único do grupo que foi condenado e enforcado no dia 21 de abril, no ano de 1792. Isso porque ele queria libertar o nosso país. Por isso, Tiradentes é considerado até hoje um herói e o dia 21 de abril é um feriado em sua homenagem. Agora vocês já sabem porque no dia 21 de abril não temos aulas.